Vamos dar início então à nossa próxima aula do curso. Agora falando um pouco mais sobre transformações de energia. Na aula passada, nós apresentamos de uma forma mais detalhada o conceito que envolve energia e agora vamos entender melhor como é que podemos transformá-la. Inicialmente, vamos falar sobre sistemas fechados. Como ocorrem as transformações de energia nesse tipo de sistema que é um sistema mais simples? Vão existir apenas duas formas, que é através da transferência de calor ou através da transferência de trabalho. Um aspecto que é muito importante e vale ressaltar aqui é que essas transferências de energias ocorrem através das fronteiras do meu sistema de análise. E com isso eu vou indicar se houve ganho ou perda de energia após um processo. Vamos tentar entender isso melhor através de um exemplo, usando o nosso cilindro pistão. A gente tem o nosso sistema delimitado pela área tracejada, e vamos dizer que aqui tem o fluido, que pode ser o ar, por exemplo. Este ar, ele está numa determinada temperatura, uma determinada pressão, o que isso vai caracterizar que ele tem uma certa quantidade de energia. E para essa energia, a gente vai dizer que ela é uma energia estática. Já a transferência de calor ou a transferência de trabalho, elas vão ser caracterizadas por serem energias dinâmicas, pois elas podem tanto entrarem ou deixarem o meu sistema. Agora, em um sistema aberto, a gente vai ter não só duas, mas três formas de causar transformações de energia. As duas apresentadas anteriormente, e além disso também a gente vai ter o escoamento de massa. E também vamos falar um pouquinho sobre energia organizada e desorganizada, mas sempre como buscamos aqui através de um exemplo, né? Utilizando o nosso exemplo das aulas anteriores, que é a questão da turbina, né, para geração de energia elétrica, o que vai acontecer? Aqui na turbina tem sempre a região de entrada do fluido e a região de saída. Na aula passada a gente entendeu um pouquinho o que é a vazão mássica, né? Que é justamente esses símbolos que estão entrando. O fluido, ao entrar no interior da turbina aqui, ó, ele vai ter uma quantidade de energia. E ao sair da turbina, ele vai ter outra quantidade de energia. Quando tem a massa escoando, o escoamento da massa, esse escoamento de massa também transporta a energia envolvida a esse fluido. Então, neste caso, ó, no caso de uma turbina, aqui eu tenho uma energia alta. Então, eu tenho uma energia alta. E o que a turbina vai fazer? Justamente pegar uma parcela dessa energia para girar o eixo da turbina, que vai girar o gerador e com isso vai gerar energia elétrica. Esse é o funcionamento básico de qualquer sistema de geração de energia nesse configuração, né? Retirando energia de um fluido, que são, por exemplo, as termoelétricas. O fluido que está aqui, ele vai ter também uma quantidade de energia, mas vai ser menor do que a energia inicial, justamente porque parte dessa energia do fluido foi utilizada para a geração de energia elétrica, tá certo? Além disso, a gente tem dois tipos de energia, que é chamado de energia organizada e energia desorganizada. A minha energia desorganizada é justamente o calor, e a minha energia organizada é justamente o trabalho. E aqui vem uma característica interessante. Uma energia organizada, eu posso transferir para uma energia desorganizada, ela 100%, que é, por exemplo, o nosso chuveiro. Eu tenho a energia organizada, que é a eletricidade, eu consigo transformar ela 100% para o calor. Por outro lado, quando eu tenho uma energia desorganizada e eu quero transformar ela para uma energia organizada, eu consigo só fazer uma parcela disso, eu não consigo transferir 100%. Aqui é como se fosse, o X é um percentual que eu não sei. Isso são justamente as máquinas térmicas, que no caso, por exemplo, essa turbina aqui, esse sistema é uma máquina térmica, onde eu estou pegando uma energia
que é proveniente de calor, fluido a alta temperatura, alta pressão, e vou transformar em trabalho, que é justamente inicialmente a energia mecânica aqui do eixo e posteriormente a energia elétrica. Transferência de calor. Calor é a transferência de energia quando há diferenças de temperaturas entre sistemas ou sistema e sua vizinhança. Aqui a gente vai apresentar também no exemplo a seguir uma convenção de sinais que vai ser bastante útil, desculpa, quando começarmos a estudar a primeira lei da termodinâmica. E como o calor é uma energia dinâmica, como a gente estudou anteriormente, a gente vai considerar sempre apenas ele ao cruzar a fronteira. E a gente vai estudar um caso específico também envolvendo calor, quando é dito sistema adiabático. Bom, para o nosso exemplo, vamos pegar o nosso cilindro pistão e vamos dizer que a gente tem ar aqui a uma temperatura, por exemplo, de 25 graus Celsius. E aqui eu, por exemplo, coloquei esse cilindro pistão em cima de uma barra de gelo, que está com uma temperatura de menos 3 graus Celsius. O que vai acontecer? Lá pela lei zero da termodinâmica que nós estudamos anteriormente, qual vai ser o sentido do calor? Vai ser justamente de deixar o sistema. Isso vai se encaixar nessa convenção. Faz sentido, né? A gente pensar que está saindo calor do meu sistema, eu vou reduzir a quantidade de energia interna nele. Agora vamos pensar ao contrário. Eu continuo tendo meu ar a 25 graus Celsius, mas agora eu coloquei esse cilindro pistão em cima de uma boca de um fogão. E aí vamos dizer que aqui está a 230 graus Celsius. O que vai acontecer? Agora vai ser justamente o contrário, né? O calor vai entrar no meu sistema, sempre delimitado pela minha linha tracejada em vermelho. Neste caso, então, o meu calor vai ser dito positivo. Em um caso específico que envolve sistemas adiabáticos, nós temos duas condições. Por exemplo, se aqui meu interior está a 25 graus Celsius e a minha temperatura externa também, a temperatura da vizinhança, no caso, né, também está a 25 graus Celsius, o que vai acontecer? Eu não tenho diferença de temperatura, logo, o meu calor ele é igual a zero. Correto? Bom, esse é um caso de sistema adiabático. Agora vamos modificar um pouquinho isso para entender outra possibilidade. Vamos, por exemplo, aqui e colocar um isolante térmico. Isso aqui é um isolante térmico. O isolante térmico, ele justamente é um material que dificulta a passagem de calor. Então, mesmo que eu tenha, e no caso aqui vamos considerar um isolante térmico ideal, ele não permite a passagem. Isso não é verdade, tá? Os isolantes térmicos, eles acabam se permitindo uma passagem de quantidade de calor e a gente não consegue ter um isolamento perfeito. Mas vamos dizer que a gente está num dia frio. A gente está no inverno, dia frio está 10 graus Celsius. O que seria a tendência? Seria justamente o calor ter esse sentido, correto? Contudo, o que vai acontecer? Como eu tenho isolante térmico, ele vai evitar essa transferência de calor. Então, também eu vou dizer que meu sistema é adiabático. Um exemplo do uso desse material, por exemplo, é o refrigerador da sua casa. Ele, em volta dele, possui um isolante térmico que visa justamente evitar que o calor do ambiente entre para dentro do refrigerador. Bom, ainda sobre transferência de calor, vale ressaltar que ela não é uma propriedade termodinâmica. O que isso quer dizer? Se você reparar aqui, a gente tem uma diferencial que é dita diferencial inexata, não é a diferencial exata, né? Que seria, por exemplo, meu dq. Aqui eu tenho uma diferencial inexata. Por que disso? Como o calor não é uma propriedade termodinâmica, vamos pegar dois estados, estado 1 e estado 2. Eu quero quantificar a transferência de calor durante esse processo. Estou indo de um estado, né, 1 para um estado 2, e a gente viu que isso se caracteriza por ser um processo. Só que eu tenho diversas formas de realizar isso. Por exemplo, eu posso percorrer este caminho,
Mas eu também posso percorrer este outro caminho. Cada caminho desse vai me dar um valor de transferência de calor. Lembre-se que a gente está contabilizando. Tá meio torto aqui, mas deixa a linha tracejada. A gente está contabilizando, né, a área abaixo do gráfico, quando a gente está realizando uma integral. Por exemplo, para esse caso amarelo, eu vou ter uma transferência de calor menor em função do processo que eu realizei, e para essa linha vermelha, essa trajetória, eu vou ter uma transferência de calor em função também das características do processo. A gente ainda não está se preocupando sobre isso, mas na frente vamos detalhar um pouco melhor. Então, para nós, na termodinâmica, além de saber o estado que a gente está, no caso, né, as condições, os pontos iniciais e finais, e final, desculpa, é importante também saber o caminho que percorreu. Além disso, em algumas situações vamos ter informações sobre a taxa de transferência de calor, mas a gente vai querer determinar a transferência total dessa energia. Isso vai se dar por essa equação. Um exemplo disso, tá? Por exemplo, quando a gente fala em ar-condicionado, a gente fala que a capacidade dele, né, são os termos normalmente utilizados pelas pessoas, é de, por exemplo, 9.000 BTU por hora. BTU por hora é uma unidade correspondente ao kilowatt, só que aqui no sistema inglês. Ou seja, quando a gente está falando disso, a gente está falando de taxa de transferência de calor. Mas vamos supor, a gente quer contabilizar quanto é que houve a transferência de calor em 2 horas do equipamento funcionando. A gente consegue. Neste caso, isso é um valor constante, mas o meu Q, ele pode ter um valor que se modifica em função do tempo. Por isso que a gente tem a integral aqui. Mas caso seja constante, né, a gente vai saber que ele vai sair da integral. E aí o Q vai ser simplesmente a minha taxa de transferência de calor vezes o meu ΔT. Beleza? Agora, transferência de energia através do trabalho. O trabalho é definido como força que age ao longo de uma determinada distância. Isso é a definição lá da física, que a gente estudou no ensino médio, também deve ter estudado durante a faculdade. Mas aqui a gente, além dessa definição, a gente vai mostrar que quando a energia que é transferida não é por diferença de temperatura, a gente vai considerar sendo trabalho. Beleza? O trabalho também, ele é apenas considerado ao cruzar a fronteira do meu sistema, e a gente também vai ter uma convenção de sinais. Só que ele é justamente oposta ao que a gente definiu para o calor. Utilizando também um exemplo, vamos entender um pouco melhor. A gente tem nosso cilindro pistão e vamos aplicar uma determinada força nesse cilindro pistão para realizar um processo de compressão. Esse pistão ele vai descer, né? Então eu vou efetuar um processo de compressão. Para esse processo, o que vai acontecer? Eu vou estar fornecendo trabalho. Então, neste caso, vai ser feito trabalho sobre o sistema. E para isso ele vai ter uma característica de ter uma convenção de sinal que é o negativo. Caso no processo de expansão de o fluido vai levantar o meu pistão, vai ser o oposto. Então vai ser um trabalho feito pelo sistema, que é sempre essa área tracejada. Mas, voltando ao caso inicial, a gente vai aplicar a força, o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo de compressão e esse vai ser a minha nova condição, né? O meu novo estado do meu sistema. Da mesma forma como o calor, o trabalho também não é uma propriedade termodinâmica e também se caracteriza por ter a minha diferencial inexata. Então vai ser bastante importante também, além de saber os estados inicial e final, como foi percorrido esse caminho. E outro aspecto que vale ressaltar que quando a gente quer, por exemplo, a gente tem uma quantidade de energia aqui, né, uma quantidade de trabalho, mas às vezes a gente tem informação sobre a taxa de transferência de trabalho, que neste caso é denominado potência. A gente pode fazer o mesmo processo do calor explicado anteriormente e determinar
as informações que queremos descobrir. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.